Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra ou das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Ó Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por nos trazeres mais uma vez aqui, para estarmos desfrutando deste banquete espiritual. A nossa alma louva e bendiz o nome do Senhor por esse fato. Queremos, nesse instante, pedir que o Teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento, para que entendamos as lições que esse texto tão precioso da Tua Palavra tem certamente a nos ensinar na noite de hoje. Ele tem algo muito importante a nos dizer, que ouçamos, portanto, de forma atenta e reverentemente, o recado que o Senhor tem para o coração de cada um de nós, edificando o Teu povo, a Tua igreja, e alertando-a, para que esteja sempre pronta para um dia subir e reinar com o Senhor na eternidade. E se porventura houver alguém entre nós cuja vida ainda não se rendeu a Jesus, ainda não se entregou sem reservas a Jesus, que esta ou estas pessoas possam fazer isso, para que desfrutem da alegria da vida eterna, que o Senhor mesmo nos promete e garante, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Em nome dele, amém. Os irmãos podem se assentar. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Meus amados irmãos, nos relata Lucas, o evangelista Lucas, no livro de Atos, que também é da sua autoria, que o Senhor Jesus Cristo, no final dos 40 dias após a sua ressurreição de entre os mortos, Ele deu as últimas instruções aos seus discípulos
e foi elevado às alturas. E tendo sido elevado às alturas, ele fisicamente desaparece. E os discípulos que com ele estavam, ficaram com seus olhos fitos aos céus, perplexos, sem contudo verem nada. 2 anjos se colocaram diante deles e lhes disseram: varões galileus, por que olhais para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de voltar da mesma maneira, da mesma forma como o viste subir. Meus amados irmãos, uma das mais maravilhosas promessas das Escrituras Sagradas é exatamente, ou aquela que nos fala da segunda vinda de Cristo, da segunda gloriosa vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. A igreja que ele comprou com o seu precioso sangue, quando na cruz se deu em sacrifício por esta igreja. Ele virá, sem dúvida alguma ele virá como ele próprio nos prometeu. Lá em João 14, onde faz esta promessa, dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O escritor da carta aos Hebreus, falando sobre a volta do Senhor, ele diz: aquele que vem, virá e não tardará. Então esta é a nossa maior esperança, é a nossa grande expectativa, a volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor à terra, não mais na condição de um advogado, de um mensageiro, mas de um juiz, para julgar a todos os homens da face da terra. Então ele, sem dúvida alguma, virá. Os cristãos antigos usavam uma palavra, uma expressão, Maranata, que tem o sentido assim: ó vem, ora vem Senhor Jesus. Porque eles criam piamente nessa verdade: o Senhor há de voltar. E sabiam perfeitamente o que significava isso, a volta do Senhor para o seu povo. E nós encontramos aqui Pedro falando-nos disso, especialmente nos versos 11 e 12, onde diz: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, ele há de voltar. Mas algo interessante, Pedro, além de aguardarmos a volta do Senhor de forma ansiosa, ou com uma santa ansiedade, nós podemos até contribuir para isso, apressando a volta do Senhor. Nós podemos sim apressar a volta do Senhor, como Pedro nos diz aqui no verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Pedro, um dos mais achegados e influentes discípulos do Senhor Jesus, escreveu esta importante epístola, esta importante carta, para, primeiro, a edificação espiritual do povo de Deus, alertar sobre possíveis heresias que estavam sendo ensinadas na igreja por falsos mestres, e principalmente para falar da segunda gloriosa vinda do Senhor Jesus. Falsos mestres infiltrados dentro da própria igreja estavam ministrando o ensino falso, como se vê em todo o 2º capítulo desta epístola. E aqui no 3º capítulo, Pedro nos mostra como o crente verdadeiro deve ver e agir diante do ensino falso, do escárnio acerca da grande esperança cristã, que é o tema de todo esse capítulo.
Observemos que nos versos aqui 2 e 3, Pedro mostra o antídoto para a apostasia, que é a palavra dita pelos santos profetas, e o testemunho dos apóstolos acerca das instruções provenientes do próprio Senhor Jesus. E aí Pedro nos diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos santos apóstolos. Dos versos 3 a 7, Pedro prossegue o assunto dando explicações para a aparente demora do Senhor Jesus, pois alguns céticos, alguns duvidosos, alguns incrédulos estavam questionando a volta do Senhor. E Pedro diz de forma categórica: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, isto é, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e terra, bem como a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro, ele cita aqui o exemplo do dilúvio na época de Noé. A perversão, a maldade, a violência, a corrupção foi tão forte e avassaladora que atingiu praticamente a todos os moradores da terra. E aquilo chegou a transbordar como que a medida da paciência de Deus. E Deus resolveu dar cabo de todo ser vivente na terra, com exceção dos animais que entraram na arca, provida por ele através de Noé, e da família de Noé, que foram os únicos salvos naquele momento. Mas Pedro, depois de citar aqui o dilúvio, ele nos diz no verso 7: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Isto é, assim como Deus destruiu o mundo na época de Noé, por meio de água, Deus haverá de destruir também a terra, não agora por meio de água, mas por meio de fogo. Fogo descerá dos céus, e tudo se extinguirá segundo a palavra de Deus. A partir dos versos 8 e 9, Pedro justifica essa aparente demora do Senhor, falando agora da soberania de Deus, dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia para Ele. Isto é, Deus é, como diz a teologia, ex-tempore. Deus não está preso ao tempo. O tempo para nós existe, mas para Deus não. O calendário para Deus não existe. Para nós que somos finitos, limitados, sim. Principalmente dado aos nossos compromissos, dependemos de um calendário. Mas Deus não está preso ao tempo, e é isso que Pedro nos diz ao dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E no verso 9 ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E finalmente, nos versos 10 a 18, ele conclui o assunto em um tom de alerta e de advertência, dizendo assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E mais precisamente aqui no verso 12, ele diz: devemos esperar
e até apressar a vinda do dia de Deus. Então, nós, além de termos o dever de esperar, devemos também até apressar o dia da volta do Senhor. Podemos sim apressar. Mas de que forma podemos apressar esse dia? Será que há em nós algum recurso para isso? Pedro nos diz que nós podemos apressar o dia da volta do Senhor, primeiro pregando o Evangelho para a salvação dos perdidos. Vejam aqui no verso 8, ele diz claramente: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro, ele explica que a aparente demora do Senhor em vir novamente é exatamente em função da sua longanimidade, em função da sua paciência, em função do seu amor e da sua graça, dando oportunidade, dando uma chance aos homens, para que estes se arrependam de todos os seus pecados, creiam em o seu Filho bendito, amado, e no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para nos remir, e só nesta condição o pecador poderá ser assim salvo pela graça de Deus, arrependendo-se de todos os seus pecados. Lá em Atos capítulo 17, verso 30, no discurso que Paulo faz em Atenas, a capital da Grécia, falando acerca do Deus que eles não conheciam e que ele, Paulo, conhecia por experiência própria, ele diz no final do seu discurso: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A graça preocupa o Senhor mais do que o juízo, e considerando isso, a sua igreja deve ser incansável na proclamação do Evangelho de Jesus, porque é a única coisa que pode salvar o pecador. As boas obras, por mais que as façamos, são insuficientes para nos salvar. A religião ou a religiosidade do homem também não pode salvá-lo. A reencarnação não é uma doutrina da Bíblia, mas uma doutrina de homens. Penitências também, e outros recursos mais que as religiões dos homens têm criado, na tentativa de mostrar que há salvação através do próprio homem, são meios totalmente enganosos e que nós não temos dúvida alguma que não tem qualquer base na palavra de Deus, pois a única condição de salvação é o arrependimento e a fé em Jesus. Quem verdadeiramente se arrepende de pecados e exerce fé no sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário, pode ter certeza absoluta da sua salvação, da sua... Tem dó de Cristo, meus amados irmãos, veio para se dar por nós na cruz do Calvário, e nós temos esta mensagem para dizer aos homens, para ser proclamada aos homens, porque pesa sobre os nossos ombros a obrigação de anunciar o Evangelho da graça, dizendo a todos que todos se arrependam e creiam no sacrifício de Jesus derramado na cruz. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência disso, que escrevendo a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, verso 14 em diante, ele diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como um destemido pregador do Evangelho,
ele fez 3 grandes viagens missionárias pelo mundo da época, pregando o Evangelho de Jesus. E por onde ele passava, de forma eficaz, esse Evangelho era tão pregado, que pagãos entendiam a mensagem da cruz, criam em Jesus, e ali se fazia uma igreja pela graça de Deus. Aconteceu isso em Filipos, em Tessalônica, em Colossos e em muitos outros lugares por onde passou o apóstolo Paulo e outros ardorosos pregadores do Evangelho. Então, meus amados irmãos, Deus nos chama a isso. E todas as vezes que nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós estamos como que apressando o dia da volta dele para nos buscar. Cremos, segundo as Escrituras, que Deus tem um povo escolhido na terra. A Bíblia nos diz isso. Deus tem um povo escolhido na terra. E esse povo, ele é formado exatamente de pessoas que ouvem o Evangelho e se convencem de que o Evangelho é a mais pura verdade de Deus. É a mais sublime mensagem que o homem pode ouvir. E tendo entendido, as pessoas se convertem a Cristo e assim passam a condição de povo de Deus. Mas, refletindo ainda nesse precioso texto, nós podemos dizer, com base naquilo que Pedro nos escreve aqui, que podemos apressar sim a volta do Senhor, vivendo em santo procedimento e piedade. Vejam que depois de, aqui no verso 7, Pedro lembrar aos seus leitores que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, isto é, a palavra de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Agora no verso 11, ele faz uma alerta aos crentes, dizendo assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, com este mesmo entendimento, o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Tito, dizendo assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, com certeza, é exatamente desse jeito que o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja. Uma igreja que busque a sua santidade. Uma igreja que procure ser santa como santo foi ele em todo o tempo que aqui na terra esteve. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele traçando todo o perfil de Cristo na condição de servo sofredor, ele diz que dolo algum foi encontrado em sua boca. E certa vez ele próprio chegou a desafiar alguns que procuravam criar um ambiente hostil à sua pessoa, onde quer que Cristo se encontrasse. Cristo lhes disse: quem dentre vós me acusa de pecado? Quem dentre vós me acusa de pecado? E ninguém teve como, portanto, acusá-lo de pecado, porque de fato dolo algum foi encontrado em sua boca. Então ele, santo, perfeito, quer que nós também sejamos santos e perfeitos. Santidade deve ser buscada todos os dias, a todos os instantes. Sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus disse isso ao seu povo. O Senhor Jesus, santo em todo o seu proceder,
exige, portanto, da sua igreja, exige do seu povo uma vida de santidade, porque através de uma vida de santidade, o mundo há de ver Cristo em nós, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele disse que os seus discípulos deveriam praticar as boas ações, as boas obras, que são a evidência de um verdadeiro discípulo dele. E ele disse, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, nós devemos aguardar e apressar a volta do Senhor, vivendo em santo procedimento e piedade. E quando nós procuramos viver um padrão de vida assim, nós estamos contribuindo para que o Senhor volte logo para nos buscar e nos levar para o reino celestial. Mas Pedro, ele continua nos dizendo aqui que podemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, a segunda volta do Senhor, esperando de forma vigilante o cumprimento desta promessa. Observemos que para falar do caráter iminente, urgente e inesperado da volta do Senhor, aqui no verso 10, Pedro usa a figura emblemática do ladrão, como o próprio Cristo usou diante dos seus discípulos, dizendo certa vez, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E com certeza, ainda se lembrando muito bem desta metáfora que foi usada por Jesus, do ladrão que vem de forma inesperada para roubar, ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar aqueles que um dia se renderam a ele, reconhecendo que ele é o Salvador da humanidade. Aqui no verso 3, Pedro adverte aos seus leitores que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, com as suas zombarias, ridicularizando o Evangelho de Cristo, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esta foi a postura destes céticos, desses incrédulos, como é a postura de muitos céticos e incrédulos nos dias de hoje. Mas nós que cremos piamente em tudo quanto a palavra de Deus tem nos ensinado, sobretudo em todas as promessas que ela nos faz, nós aguardamos o cumprimento desta maior promessa, a volta do Senhor, de forma vigilante, até que um dia ela se cumpra. Ele há de voltar. Ele há de voltar e quer nos encontrar prontos para isso. Quer nos encontrar inteiramente prontos para isso. Pois somente aquele que estiver pronto para isso subirá e reinará com o Senhor. Ele nos adverte em um outro texto dos Evangelhos, dizendo, para que vindo o vosso Senhor, inesperadamente não vos ache dormindo. E o dormir aqui, o verbo dormir no gerúndio aqui, não é o sono biológico, que é uma necessidade de todos nós, mas o sono espiritual. Há muitos que dormem, que estão dormindo profundamente no sono espiritual. E Deus está nos dizendo através da sua palavra, acorda tu que dormes, acorda tu que dormes, pois somente aqueles que estiverem acordados espiritualmente subirão e reinarão com o Senhor. Como está a sua vida? Você está pronto? Não sabemos quando virá. Certa vez alguém perguntou a ele sobre isso.
Ele disse: não vos compete tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas deu-nos alguns sinais. E esses sinais, alguns já foram cumpridos, outros estão se cumprindo. E praticamente, o último que falta a se cumprir é exatamente a volta dele. Ele voltará. E voltará de uma forma tão rápida e inesperada que a Bíblia diz que é como que num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Por isso as Escrituras dizem que naquele dia, dois estarão num campo, um será tomado e outro deixado. Dois estarão no moinho, um será tomado e o outro deixado. O que será tomado será exatamente aquele que estiver acordado, vigilando e pronto para subir com o Senhor. E o que não subirá, exatamente o incrédulo, aquele que ouviu a palavra, mas não deu crédito a esta palavra, achando que era o conto da carochinha, achando que era o pior dos absurdos. Como está a sua vida? Está pronto para isso? Aquele que vem virá e não tardará. É preciso, portanto, preparo para o encontro com o Senhor. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Sem o preparo espiritual, que é a condição para ser salvo, ninguém subirá com o Senhor quando Ele vier, em companhia dos santos anjos, para buscar os lavados e redimidos pelo seu sangue. Se você não está pronto para isso, apronte-se, entregando o seu coração, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único que pode nos conduzir a Deus, para vivermos com Ele na eternidade e desfrutarmos de tudo aquilo que agora mesmo Ele está preparando para o seu povo. A Bíblia nos diz que nem olhos viram, está preparando para os seus. Mas essas delícias eternas, que a nossa mente tão finita e limitada, muitas vezes tem dificuldade de compreender, essas delícias eternas, elas estão sendo nesse momento preparados para aqueles que amam a Jesus e aguardam a sua segunda e gloriosa vinda. Prepare-se, entregue o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Primeiro, arrependendo-se de todos os seus pecados, arrependendo-se de todas as coisas erradas que você já fez até hoje, e crendo que há eficácia total no sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não há um só pecado que Deus não possa perdoar. Aliás, há um pecado que Deus não perdoa. Um único pecado que Deus não perdoa, que é exatamente esse da rejeição ao convite da sua graça. Aquele que não se arrepende, que não crê nessa mensagem, esse infelizmente estará irremediavelmente perdido. Os demais pecados, todos, são perfeitamente perdoados pela graça de Deus, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Havia nos Estados Unidos da América um jovem que gozava de um bom conceito na sua sociedade. E esse rapaz, brincando com outro em um jogo, ele começou a perder. E na medida que ele ia perdendo, ele ia ficando irritado. Até que a sua irritação chegou ao máximo e ele apanhou uma arma e atirou naquele que com ele estava naquela brincadeira. Esse moço foi preso, foi julgado e sentenciado à morte. Mas, dado ao seu bom conceito,
algumas pessoas da sua cidade resolveram fazer um pedido ao governador que o perdoasse daquele delito. E praticamente todas, ou quase todas as pessoas, assinaram naquele documento, uma grande abaixo assinado. O governador pegou aquele documento, leu e disse: eu vou perdoá-lo, mas vou levar-lhe o perdão pessoalmente. E assim ele o fez. Deixou o palácio e foi até o cárcere onde se encontrava aquele rapaz, para oferecer-lhe essa grata surpresa. Mas quando lá chegou, ele foi rejeitado pelo rapaz, dizendo: olha, eu não quero visita de ninguém. O governador insistiu: rapaz, eu tenho uma palavra boa para lhe dizer. Mas ele insistiu: olha, eu não quero ouvir nada de ninguém, retire-se daqui. Mais uma vez o governador insistiu, dizendo a ele que tinha algo muito importante a lhe dizer naquele momento. Mas o rapaz lhe disse: olha, retire-se daqui, porque senão eu vou gritar para que o carcereiro lhe tire daqui. Eu não quero ver ninguém. E assim o governador saiu dali triste, cabisbaixo, pela atitude daquele jovem. Após ter saído, o carcereiro chega para o moço e lhe diz: por que você não aceitou a visita do governador? Ele veio lhe trazer o perdão. E o rapaz arregalou os olhos e disse: o quê? Era o governador aquele homem? Veio me trazer o perdão? Sim, veio lhe trazer o perdão. Um documento foi feito a ele e ele resolveu perdoá-lo. E veio lhe trazer o perdão pessoalmente e você o rejeitou. Naquele mesmo momento, o rapaz pega um papel, uma caneta e escreve uma carta ao governador, pedindo que novamente considerasse aquela atitude de o perdoar. O governador pegou o pedido escrito nas mãos daquele jovem e rasgou, jogou fora e disse: olha, eu não tenho mais nada com isso. Eu não tenho mais nada com isso. Finalmente chegou o dia da sua execução. E diante da forca, o carrasco lhe perguntou: você tem algo a dizer antes de morrer? Ele disse: sim, eu tenho algo muito importante a dizer aos jovens da América, que eu vou morrer, não pelo crime que eu pratiquei, mas pelo perdão que eu rejeitei. Eu vou morrer, não pelo crime que eu pratiquei, mas pelo perdão que eu rejeitei. Deus quer nos perdoar. Deus tem interesse em nos perdoar. Ele é longânimo, nos diz aqui Pedro, nesta importante epístola. Não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ao arrependimento de pecados e à fé em Jesus. É a única coisa que pode salvar o pecador. Você é um pecador? Claro que é. Todos nós o somos. A Bíblia nos diz que olhou Deus o céu, a terra e não viu um justo sequer, pois todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a condição de todos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Entregue o seu coração a Jesus e creia que Ele morreu em o seu lugar, que Ele morreu em lugar do pecador. A sua morte foi uma morte vicária, expiatória, tendo como objetivo nos redimir de todas as nossas culpas. Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele satisfez toda a justiça de Deus, morrendo na cruz em o nosso lugar. Creia nessa mensagem e receba, portanto, a Ele nesta condição de Salvador e Senhor da sua vida, pois quando Ele voltar à terra, não voltará mais nessa condição, mas na condição, sim, de um juiz,
e com absoluta justiça ele julgará a todos os homens. Os impenitentes, os que não se arrependeram, esses estarão à sua esquerda, e ele lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aos penitentes que estiverem à sua esquerda, ele lhes dirá: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que foi preparada para vós desde a fundação do mundo. Entregue o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, e sem dúvida alguma, quando ele voltar para buscar o seu povo, com esse povo você também subirá e reinará eternamente com ele. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nesse momento acabamos de ouvir a Tua palavra e procuramos anunciá-la de forma clara e precisa, lembrando que a volta do Senhor Jesus à terra é uma realidade com a qual nós devemos sempre contar. E que para isso nós, como igrejas do Senhor Jesus, devemos pregar o Evangelho para a salvação dos perdidos. Devemos viver em santo procedimento e piedade cristã. E devemos, portanto, anunciar em alto e bom som que salvação só há em Jesus. Que seja esse o testemunho nosso como igreja do Senhor Jesus. E se porventura houver alguém aqui entre nós, cujo coração, cuja vida ainda não se rendeu a Ele, que possa tomar esta sábia decisão, hoje e agora, porque o amanhã, o futuro não nos pertence, pertence sim ao Senhor. E por isso o Senhor nos diz, através da palavra do Senhor, que o Senhor nos ouviu no tempo da oportunidade e nos socorreu no dia da salvação. Que todos nós possamos ter entendido essa mensagem e assim nos render incondicionalmente a Jesus. Que Ele assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.